Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso livro Ferramentas dos Titãs. Essa é a nossa aula número 10 e nós vamos continuar aqui falando sobre pessoas bem-sucedidas, né? Estamos na etapa das pessoas ricas, então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre elas. Hoje nós vamos falar sobre duas personalidades aqui que são bem interessantes, viu? Gostei bastante. Eu já conhecia, o outro fiquei conhecendo agora, mas muita gente conhece porque ele é super famoso, viu? Que é o Casey Neistat. Casey Neistat, tá na página 247. Ele é um youtuber super famoso, ele tem 12 milhões e meio de inscritos no canal dele e eu não conhecia. Ele é diretor de filmes e youtuber, ele mora em Nova York. Ele tem uma história de vida bem interessante aqui, porque ele saiu de casa aos 15 anos, teve o primeiro filho aos 17, precisava de ajuda do governo nessa época, mas ele conseguiu construir uma história que hoje ele é uma das referências, né, nesse mercado e analisado aqui como uma das pessoas que são super bem sucedidas e que a gente pode tomar de alguma maneira como inspiração. Então, eu até fui olhar o canal dele porque eu não conhecia, tanto que aqui na época, né, como esse livro é de 2017, ele fala que ele é diretor e escritor de uma série da HBO, essa série eu não conheço, The Neistat Brothers, da HBO, que ela ganhou alguns prêmios até em 2011, mas eu não conheço essa série. Agora o canal dele é super famoso e o canal começou a crescer muito quando ele decidiu fazer vlogs diários. Então todo dia ele postava um vídeo, um vlog, tinha bastante comprometimento com o canal e aí que o canal deslanchou e cresceu muito. Se vocês entrarem lá no canal dele, tanto me parece que ele ficou um tempo parado, tem uns 2 anos mais ou menos assim, ele ficou parado e agora, nos últimos 6 meses, ele voltou a postar algumas coisas, não naquela frequência que ele postava antes, mas ele voltou, né? Porque o pessoal usa muito o YouTube como uma alavanca para crescer, né? Para se desenvolver. E aí depois, quando começam a surgir outras oportunidades, o YouTube vai ficando de lado. E eu acho que ele aproveitou a oportunidade, né, a visibilidade do YouTube para alçar coisas ainda maiores na carreira dele, como diretor e como escritor. Aqui falando sobre os hábitos, né, sobre conhecimentos e tudo mais, o que ele faz, uma coisa que eu achei muito interessante, ele diz que tudo que nós precisamos saber provém da Segunda Guerra Mundial. Então ele é um fã de todo o material, todo o conteúdo que fala sobre Segunda Guerra Mundial e ele indica um livro aqui que é sobre a Segunda Guerra, né, que é aqui ó, The Second World War, do John Keegan. Eu não sei se esse daqui tem em português, mas assim, em português publicado a gente tem muita coisa da Segunda Guerra Mundial, né? Eu gosto, inclusive, tem alguns livros que foram escritos pelo Churchill sobre a Segunda Guerra Mundial. Acho muito interessante, gosto bastante também. Então ele usa esse tema, esse conflito, como uma inspiração para tudo na vida dele. Ele leu esse livro que é gigante 3 vezes, tanto que ele fala aqui que ele tinha problemas no trabalho, porque ele passava a noite toda lendo esse livro, e aí no trabalho ele acabava cochilando, ficava com sono. Então isso daí, né, não é um exemplo muito bom a ser seguido. Seguindo nesse tema de Segunda Guerra Mundial também, ele fala sobre um documentário que ele gosta bastante, que é O Pequeno Dieter Precisa Voar, de 97, que é uma história de um piloto de caça americano que foi derrubado, né, na primeira missão dele, foi sequestrado, e ele passa 6 meses sob o domínio do inimigo e ele precisa aprender de fato aí o que é o valor dessa sobrevivência, né? O que significa sobrevivência. Então ele indica muito esse documentário, O Pequeno Dieter Precisa Voar. Mais uma orientação que ele dá aqui, foi até uma das coisas que deixou ele bastante famoso, siga o que lhe dá raiva. Ele pega coisas que dão raiva nele e transforma isso em motivação. No caso dele, ele transforma isso em filmes, né, em curtas pro YouTube, por exemplo, porque ele era um publicitário, ele trabalhava, né, nessa área de fazer comerciais, filmes para marcas, e aí ele conta uma história aqui
que um dia ele foi multado, né? Ele foi notificado, digamos assim, por estar fora da faixa de bicicleta, né? Específica para bicicleta. E aí, isso não é necessariamente ilegal nos Estados Unidos, né, naquela época, mas ele foi notificado por isso, e aí tinha que ir até o tribunal, pagar uma multa de $50 e não sei o que. E aí, ele ficou muito bravo por isso, porque ele estava fora da faixa específica para bicicleta, porque tinha uma série de obstáculos. A faixa em si não é respeitada, então ele não conseguia andar especificamente nessa faixa. E aí ele pega essa raiva, em vez dele ir lá no tribunal, já resolver pagar a multa e pronto, não, ele pega e faz um filme como resposta a isso. É um dos filmes mais assistidos do canal dele, que é ele andando numa faixa, né, numa ciclofaixa. E aí vai aparecendo nessa ciclofaixa uma série de obstáculos ao longo do caminho, e ele vai mostrando isso no filme. E aí o filme termina quando ele bate em uma viatura da polícia que está atravessada no meio da ciclofaixa. Então ele pega aquilo que causou raiva a ele e usa como uma motivação para fazer algo que realmente vai fazer a diferença. E aí esse vídeo fez muito sucesso no YouTube e também foi um dos responsáveis por ele ter crescido muito. Como ele trabalhava como publicitário, ele dá um exemplo aqui, ele sempre pensou em coisas diferentes do normal, do padrão, né? E aí ele dá um exemplo de um trabalho que ele fez para a Nike. A Nike contratou 3 comerciais, né? Tem um orçamento definido para a agência de publicidade para trabalhar nessas 3 peças publicitárias. E aí eles fizeram 2. Quando ele estava partindo para a terceira, ele ficou assim super desanimado, desmotivado, falou, nossa, eu não quero fazer isso de novo, fazer a mesma coisa, seguir a mesma receita. E aí ele decidiu, falou, eu vou pegar esse dinheiro que eles reservaram para essa terceira peça publicitária e vou viajar, vou andar para onde até o dinheiro acabar, para onde der, porque o objetivo desse comercial era, o tema, né, específico era faça valer a pena. Então ele pensou que se ele viajasse e fosse para o máximo de lugares possíveis com o que aquele dinheiro permitisse, ele podia ir registrando tudo isso e mostrar o que de fato valia a pena. Então, em vez de rodar o filme, ele gastou todo o dinheiro nessa viagem. Eles conseguiram visitar 15 países em 10 dias, eu acho que foi isso. Ele chamou o sócio dele, foi junto com ele, e eles conseguiram visitar 15 países em 10 dias e registraram tudo isso. O nome do filme chama Make It Count, tá lá no canal do YouTube dele também. É um vídeo com milhões de visualizações, que também fez muito sucesso e por muito tempo foi uma das campanhas da Nike mais assistidas, porque era vida real, não era aquele roteirinho, sabe, tudo pré-organizado, pré-pensado, sabe, era natural, era real, então fez muito sucesso na época. Foi um filme que mostra o que de fato é importante em detrimento de outras coisas que a gente acaba priorizando no dia a dia. O Tim Ferriss, falando sobre isso, né, que é o entrevistador aqui, ele cita uma frase do Benjamin Franklin quando ele analisa esse trecho, que eu achei bastante interessante e vou compartilhar com vocês. Se não quiser ser esquecido assim que estiver morto e enterrado, ou você escreve coisas que vale a pena ler, ou você faz coisas sobre as quais vale a pena escrever. É uma maneira de você sobreviver na memória, né? Na memória das outras pessoas, sendo um exemplo, uma inspiração por aquilo que você conseguiu conquistar. Aí ele fala aqui também que o ponto principal, primordial dele de crescimento no YouTube foi o que eu falei pra vocês, quando ele decidiu postar vlogs diários. Isso aconteceu no aniversário dele de 34 anos. Ele decidiu que iria postar vlogs todos os dias. E essa ação de postar vlogs todos os dias fez com que o canal dele crescesse muito, né? A gente vê muitos canais grandes que de fato tem essa frequência muito intensa nas redes sociais, e isso é determinante para crescer, né? Ter essa disciplina
para crescer. E ele traz aqui como filosofia de vida, e a rotina diária dele é muito intensa. Ele tem uma disciplina absurda, né? Vou até mostrar um exemplo aqui que eu achei até um pouco exagerado. E aí, a filosofia de vida, ele fala assim, ó, você percebe que nunca será a pessoa mais bonita do lugar. Vai lá no canal dele, vocês vão ver que ele realmente não é dos mais bonitos, não. Nunca será a pessoa mais inteligente do lugar, nunca será o mais instruído ou mais versado. Jamais você vai conseguir competir nesses moldes, mas um campo no qual é sempre possível competir, o real aspecto igualitário do sucesso é o trabalho duro. Sempre podemos ser mais dedicados do que o cara ao lado. Porque a dedicação, o esforço, a disciplina só depende da gente, né? Não é uma característica que já nasceu como a beleza, como alguma aptidão para alguma habilidade, alguma coisa assim, né? Então isso não nasceu com você, né? O trabalho, o esforço, a dedicação, você pode construir, né? Não depende de nada que é aleatório, digamos assim, né? Algo que depende estritamente de você. Você pode ser mais esforçado do que o cara ao lado, é só você decidir que de fato deseja isso. Tanto que para ele ter essa rotina trabalhando sozinho e de postar todos os dias esse vlog no YouTube para que ele crescesse muito, a rotina dele é bem maluca, porque ele acorda às 4h30 da manhã, 7 dias por semana, e imediatamente ele finaliza a edição do vlog que ele começou a editar na noite anterior, né? Então ele termina a edição desse vlog. Então a edição normalmente termina entre 6h30 e 7 da manhã, então ele acorda às 4h30 e começa a editar o vlog do dia anterior. E vai até umas 6h30, 7 horas. Entre as 7 às 7h45 é dedicado a processar e fazer o upload do vídeo. Isso demora realmente um pouquinho para subir o vídeo, porque você edita o vídeo, aí no software que você editou o vídeo, você tem que renderizar esse vídeo, né, para ele ficar pronto. Quando ele tá pronto, aí você tem que subir ele no YouTube. Aí ele vai processar, você vai enviar para o YouTube, você vai processar ele na versão SD e depois na versão HD. Então isso vai realmente um tempinho. Então ele fica ali das 7 às 7h45 fazendo esse upload do vídeo. E o vídeo sai exatamente todos os dias às 8 da manhã, 7 dias por semana. Então ele tem essa rotina todo dia. Depois disso, que ele subiu o vídeo, tá tudo certo, ele vai fazer atividade física, normalmente uma corrida de 12 a 19 quilômetros ou academia, sempre ouvindo uma playlist no Spotify. Ele chega no escritório às 9h30 da manhã, porque ele vai trabalhar ainda às 9h30, né? E aí ele sai do escritório mais ou menos umas 6h30 da tarde para estar com a família, né? Dar banho no filho dele, ele sempre faz questão de fazer isso. E aí ele fica com a esposa e tal, ela vai dormir mais ou menos umas 9 horas da noite. E aí esse horário ele vai pro computador e fica trabalhando até desmaiar. Então essa parte que eu achei um pouco estranha, porque ela vai dormir às 9, ele dorme no sofá, porque é ali que ele fica, ele desmaia em frente ao computador, então ele não para de trabalhar até que ele dorme em cima do computador, então eu achei isso bem estranho. E isso, ele fala que isso acontece mais ou menos por volta da 1 da manhã. Então como é que a pessoa vai dormir à 1 da manhã e acorda das 4h30, assim, isso não é saudável, né? Eu achei bem inusitado aqui esse processo que ele faz, né? Essa rotina, achei bem estranha, tanto que por isso que já faz um tempo que ele não posta mais vídeo todos os dias, né? Não sei se o objetivo dele mudou, mas era isso que ele fazia. Eu acho que a lição importante que a gente tem que tirar aqui é que por alguns momentos, por alguns períodos da vida, é um pouco difícil a gente manter de fato o equilíbrio em todas as áreas, em todos os nossos papéis. Então, eventualmente a gente precisa priorizar algumas coisas, né? Só que quando se trata de saúde, o nosso corpo não aguenta esse sacrifício por muito tempo, então é necessário ter essa autoavaliação para entender até onde vale a pena você ir, até onde você aguenta ir, porque sacrificar a sua saúde em troca de sucesso, de questões financeiras, não vale a pena, né? Então vale você olhar para si e entender o que é melhor fazer, né?
E aí a próxima personalidade aqui, eu o conhecia pelo trabalho que ele desenvolveu, mas eu não lembrava o nome dele, não sabia, não tinha associado a obra ao autor, que é o Morgan Spurlock. Morgan Spurlock, ele é um documentarista que foi indicado ao Oscar, né? É escritor, editor, produtor e cobaia humana. Ele diz que cobaia humana, provavelmente vocês conhecem o trabalho dele. Lembra de um filme que ficou muito famoso na época, chamado Super Size Me, A Dieta do Palhaço? Que ele decidiu que, daqui a pouco eu vou contar o porquê, se alimentar de McDonald's por um mês. A única coisa que ele ia comer era McDonald's ao longo de 30 dias. Tudo que estava no cardápio do McDonald's, ele poderia escolher alguma coisa do cardápio. E aí ele fez essa experiência nesse documentário para entender o que aconteceria com o corpo dele se ele se sujeitasse a essa dieta, né? A dieta do palhaço. Então esse documentário eu lembro de ter assistido no YouTube há muito tempo já atrás, porque eu acho que é de 2000 e pouquinho. Estreou em 2004, esse documentário estreou em 2004, então tem um tempinho, né? Eu acho que deve estar disponível no YouTube ainda, é bem interessante, porque ele começa o primeiro dia com uma empolgação e depois a empolgação vai diminuindo ao longo do tempo. E ele teve essa ideia, né, de fazer esse documentário porque ele viu na TV, uma vez ele viu uma notícia de 2 garotas que estavam processando o McDonald's, olha só, porque elas falaram: nós estamos gordas, doentes e a culpa é de vocês. Elas estavam processando o McDonald's porque o McDonald's fazia com que elas se alimentassem mal. E aí elas tinham engordado e estavam doentes, e a culpa era do McDonald's, elas estavam processando. E aí ele viu aquilo e achou assim surreal, como é que elas estão processando alguém, sendo que ninguém obrigou elas a comprarem nada, elas foram lá por livre e espontânea vontade, comeram por livre e espontânea vontade e estão processando, né? E ele achou assim surreal. E a resposta do McDonald's nisso foi também algo muito... que a gente sabe que não é muito fiel à realidade, né? Porque eles responderam assim, ó: não se pode associar nossa comida ao fato de essas meninas estarem doentes. Não se pode associar nossa comida ao fato dessas meninas estarem obesas. Nossa comida é saudável, é nutritiva, é boa pra você. Aí ele já... porque assim, são 2 lados muito radicais, né? Muito extremos. E aí ele já pensou: não, mas aí também não faz sentido, né? Vocês também estão exagerando. Já que a comida de vocês é saudável, deixa eu ver, então eu vou me alimentar só do cardápio de vocês por 30 dias e vou ver o que acontece. Foi daí que surgiu a ideia de fazer o Super Size Me. Então, se vocês tiverem a oportunidade, procurem no YouTube, que é bem interessante esse documentário, e vocês vão ver que de fato não é tão saudável assim se alimentar só de McDonald's. Aí ele tá contando algumas outras experiências. Ele conta uma experiência com um amigo dele, que é escritor e comentarista, chama Touré. Eu não sei se é assim que fala, mas é um amigo dele que uma vez foi na casa do Kanye West. E na casa do Kanye West, bem na sala, naquela época, tinha uma foto dele gigantesca, né? E aí esse visitante perguntou: nossa, mas por que tem uma foto sua assim, desse tamanho? E aí o Kanye West falou pra ele: se eu mesmo não torcer por mim, quem mais vai torcer, né? Então ele usava aquela foto como uma representação realmente dele, que ele tinha que ser o maior fã e o maior torcedor pro trabalho dele, né? Achei isso interessante também, porque eventualmente a gente tende a se autodepreciar e não ser os nossos maiores apoiadores. Então eu acho que, acima de tudo, nós temos que ter esse carinho com a gente mesmo. Uma outra observação aqui que ele traz é que um amigo dele deu um conselho para ele que ele leva assim para a vida, que foi um dos melhores conselhos que ele já recebeu, segundo o que ele conta pra gente aqui. Ele diz que um amigo meu me deu um bom conselho alguns anos atrás. Ele falou assim: você não pode ter medo de mostrar suas cicatrizes, é o que você é. E ele disse que você precisa ser fiel a isso, porque
Eventualmente a gente tem vergonha de algumas coisas, de ser o que nós somos de fato, e tudo é uma construção, né? Então as marcas do seu corpo, as cicatrizes que você carrega, nada mais é do que a sua história, do que o que você é, do que o que você construiu, do que te trouxe até aqui. Então não faz sentido de fato ter vergonha daquilo que você é, daquilo que te formou, né? E ele fala que esse é um dos melhores conselhos que ele já recebeu na vida. E por fim, ele indica um documentário aqui para nós, que é um documentário favorito dele aqui, é Sob a Névoa da Guerra. E o Tim Ferriss até fala que muitos convidados dele indicaram esse mesmo documentário. E é maravilhoso porque ele tem uma nota de 98% no Rotten Tomatoes, que é um site que avalia filmes, séries, né? Avalia qualidade, né? Não sei se eu posso dizer assim, né? E aí ele tem uma avaliação de 98%, com notas muito boas. Então, certamente, esse documentário é muito bom. Chama-se Sob a Névoa da Guerra. Então, também não conhecia, vou pesquisar esse documentário. Achei interessante. Então, ele indica esse documentário aqui para nós, para encerrar, o Morgan Spurlock. Então, vão lá dar uma olhada no Super Size Me, depois me conta o que vocês acharam da experiência dele de se alimentar 30 dias de McDonald's.